A Bíblia ensina que a mulher deve obedecer ao marido em tudo? Será que a Bíblia realmente ensina que a mulher deve obedecer ao marido em tudo, sem questionar? Essa é uma pergunta crucial que precisamos responder com honestidade e à luz das Escrituras. Muitas vezes, o versículo de Efésios 5:22 é usado para justificar essa ideia de obediência incondicional. Mas será que essa interpretação está correta? Ou será que estamos diante de uma tática de Satanás para destruir lares e desvirtuar o verdadeiro propósito do casamento? Vamos juntos desvendar essa questão. Infelizmente, em muitas igrejas, a mulher é ensinada a permanecer em silêncio, a aceitar tudo passivamente e a obedecer ao marido em todas as situações. Essa visão distorcida da submissão tem causado grande sofrimento e desequilíbrio nos relacionamentos. É comum ouvirmos ensinamentos como: a esposa deve se submeter ao marido em tudo, pois ele é o líder do lar. Ou ainda, a esposa deve aceitar as decisões do marido sem questionar, mesmo que isso a magoe. E, em casos extremos, a esposa deve ser submissa mesmo que isso lhe cause dor. A submissão da mulher ao marido é, sem dúvida, um dos ensinamentos mais distorcidos da Bíblia. Muitas vezes, as igrejas pegam um versículo isolado e ignoram o contexto completo da passagem. Em Efésios 5:21, somos instruídos a nos submeter uns aos outros, por reverência a Cristo. Isso significa que tanto o marido quanto a esposa devem se respeitar mutuamente e tomar decisões em conjunto. Efésios 5:25 instrui os maridos a amarem suas esposas como Cristo amou a igreja. O marido deve nutrir, proteger e se sacrificar por sua esposa. Cristo não trata a igreja com autoritarismo. Um marido jamais deve tratar sua esposa com desrespeito ou como uma serva sem voz. O amor de Cristo é o modelo para o relacionamento conjugal. Em Gênesis 2:18, Deus declara que fará uma auxiliadora que lhe seja adequada, uma companheira para o homem, não uma serva. Deus não disse que a mulher seria inferior ao homem. Ele a criou para ser uma auxiliadora e companheira, não uma empregada na casa. Em Gênesis 2:24, é enfatizado que marido e mulher se tornarão uma só carne. Marido e mulher são uma só carne, ou seja, iguais perante Deus. A submissão bíblica significa parceria, respeito e amor mútuo. Muitas mulheres sofrem abusos e são forçadas a aceitar tudo em nome de Deus. Elas são silenciadas e vivem infelizes, sem poder tomar decisões em seus próprios lares. Casamentos são destruídos porque o verdadeiro ensinamento de Deus foi distorcido. Jesus nunca ensinou que as mulheres deveriam obedecer cegamente a seus maridos. Cristo sempre tratou as mulheres com respeito, dignidade e amor. Ele valorizou a voz e a participação delas em seu ministério. Muitos pregadores ensinam que o homem é a cabeça do lar e que a mulher deve aceitar tudo o que ele decide. Eles usam Efésios 5:23, que afirma que o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Mas Jesus lidera a igreja com amor, sacrifício e humildade. Se um marido usa esse versículo para justificar o autoritarismo, ele está distorcendo completamente a palavra de Deus. A liderança do marido deve ser exercida com mansidão e sabedoria, buscando sempre o bem-estar da esposa e da família. Ele deve ser um exemplo de servo, assim como Cristo. A Bíblia ensina que a mulher deve ser sábia e ajudar o marido a tomar as decisões corretas. Provérbios 31:26 afirma que ela fala com sabedoria e ensina com amor. Se Deus deu sabedoria à mulher, por que ela deveria permanecer em silêncio e aceitar tudo passivamente? Se o marido está tomando decisões erradas, a esposa tem o direito de alertá-lo. Se ele está agindo de forma injusta, ela pode e deve se posicionar. Submissão não significa aceitar abusos. Deus não criou as mulheres para sofrerem em silêncio. 1 Pedro 3:7 adverte os maridos a tratarem suas esposas com respeito. Se o marido não trata sua esposa com respeito, suas orações não são ouvidas por Deus. Isso prova o quanto o Senhor valoriza as mulheres e exige que elas sejam respeitadas. O respeito mútuo é fundamental para um casamento saudável e abençoado. Agora que você conhece a verdade, precisa tomar uma decisão. Você continuará a aceitar esse falso ensinamento ou seguirá o que a Bíblia realmente ensina? Você permitirá que outras mulheres continuem sendo enganadas ou compartilhará essa verdade? A submissão bíblica não significa que a mulher deve ser obediente como uma criança. Significa que ela e seu marido devem se respeitar e amar mutuamente, assim como Cristo ama a igreja. Não aceite essa mentira. Deus criou as mulheres para serem respeitadas e valorizadas. Compartilhe essa verdade e ajude a combater mais um dos enganos de Satanás. Que a luz da palavra de Deus ilumine os lares e restaure o verdadeiro propósito do casamento.